Olá, tudo bem? Bom dia. Meu nome é João Paulo. Pertenço aí à I3 Contabilidade, que pertence ao grupo da Brasil Etorial. Me apresentar um pouco. Eu sou hoje executivo de negócios na I3 Contabilidade, em formação em Direito pela Faculdade de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Civil, com foco em bens de sucessão. E hoje nós iremos abordar alguns aspectos da contabilidade voltada ao terceiro setor e principalmente o que isso vai influenciar na vida dos senhores diretamente. Mesmo que nós estamos num momento de regulação, um momento de muitas incertezas, então eu trouxe hoje o Vlad, que é um dos sócios hoje da I3, referência aí dentro do mercado mutuarista voltado à contabilidade, e a gente vai bater um pouco um papo, poder conversar, entender alguns pontos que são muito importantes, né, para a realidade hoje do negócio, principalmente ali em prática, a contabilidade em prática, visto a importância, né, da contabilidade dentro de um setor muito específico que é o terceiro setor, né, o setor mutuarista e principalmente voltado para a pretensão veicular. Bom dia, Vlad, tudo bem? Bom dia, João. Tudo jóia? Deixa eu me apresentar aqui um pouquinho também, né? Primeiro, bom dia para quem está assistindo. Acho que o pessoal está chegando aí ainda. Até a gente ter um espacinho para o pessoal chegar, né? Como o João falou, sou o Vlad, sou sócio aqui da I3 Contabilidade, junto aqui com o Rio, com o Cristiano, com a Gabriela. E já estou aí nessa caminhada de contabilidade, já vai fazer um bom tempo aí, uns bons 15 anos. Então, sou formado em contabilidade, quase colega de direito aqui do João, né? 90% advogado. Pós-graduado em Direito Tributário, Gestão Estratégica, Auditoria e Perícia. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, gente. A ideia aqui, né, quando me convidar, o João, surgiu a ideia da live, a gente conversando ali durante os dias. A ideia é trazer uma visão contábil, como a contabilidade pode ajudar vocês nesse processo de regulamentação e também depois, né, João? Sim, Como que vai exato. funcionar. Então, assim, acredito que todo mundo já tenha lido a minuta, todo mundo já tenha lido ali a 2013, 2025, a legislação que surgiu. Então, a ideia hoje aqui não é trazer artigos, falar números de lei, mas dentro desse entendimento do que é ali a minuta que a SUSEP publicou recentemente e essa legislação, como que a gente enxerga esse cenário hoje e como que a contabilidade ela pode te auxiliar nesse processo de regulamentação e qual que é a expectativa disso para depois da regulamentação. Não vou estender muito aqui não, deixar o João seguir, porque senão eu tomo a fala dele aqui. Não, excelente. Então, ô Vlad, uma das perguntas que eu gostaria de fazer a você é como a contabilidade do terceiro setor, quais são as diferenças entre a contabilidade no geral, a contabilidade empresarial, ela se diferencia da contabilidade do terceiro setor. E quais são esses aspectos? Qual a maior diferença hoje que muitos, né, de quem está nos assistindo sempre pergunta, né? Fala assim, pô, eu já tenho já constituída uma contabilidade desde o início da minha associação, da minha empresa, e por que trocar? E com isso eu gostaria que você nos explicasse um pouco mais. Ah, não, perfeito. Vamos lá. Hoje, vamos trazer aqui para uma realidade de escritório de contabilidade, né? Que acho que o foco aqui não é aquele que tem a contabilidade interna. Costuma chegar muito para a gente, né, João? Uhum. As associações, as cooperativas, elas já têm uma contabilidade. E normalmente eu sempre falo, não quer dizer que o seu contador ele esteja fazendo a coisa da maneira errada. Ele está seguindo ali os padrões, né, de escrituração, de débito e crédito, de montagem e elaboração dos demonstrativos contábeis. E a contabilidade focada aí nesse terceiro setor, ela surge como diferencial porque é um segmento que legalmente a gente tem normas federais, inclusive normas contábeis, que são específicas para esse terceiro setor. Sim. Então tem ali, vamos tratar de norma contábil, né? Eu tenho a ITG 2002, que ela trata da contabilidade aplicada ao terceiro setor. Eu tenho ali um plano de contas referencial, que é um plano de contas, né? Para quem aí não sabe a linguagem contábil, plano de contas é um emaranhado de códigos, vamos trazer nesse sentido, aonde eu vou determinar ali o que é meu ativo, o que é meu passivo, o que é meu patrimônio líquido, o que é o meu
o meu patrimônio social, que aí dentro da cooperativa de associação muda, né? A gente não tem Sim. ali a figura necessariamente do patrimônio, do capital social, mas do patrimônio social, uma vez que o patrimônio ele é o conjunto de bens ali daquele aglomerado de pessoas, daquelas pessoas que decidiram se associar, né? E aí você como advogado vai saber falar talvez mais que eu. Livre associação, está lá na Constituição Federal, né? Então, a contabilidade voltada para esse segmento, ela trata dessas particularidades dentro da norma contábil específica. Ela vai ter um espelho ali também dentro das normas empresariais também, especialmente a 6.404, que é a lei que a gente dita lei das SAs, porque ela traz algumas questões ali, ainda mais agora, nesse momento de regulamentação, necessidade de termos ali uma conformidade fiscal, uma conformidade contábil, uma conformidade financeira, que os controles internos, que os processos de governança, que os processos de gestão, eles sejam muito bem alinhados e transparentes. Sim. Então, a contabilidade focada no terceiro setor, ela sai ali daquele dia a dia usual de debitar e creditar e traz alguns demonstrativos e algumas apresentações de relatórios um pouco mais específicos. Vou trazer aqui um exemplo muito claro. Na contabilização das mensalidades. Eu tenho ali dentro do CPC, da ITG 2002, que é a norma contábil que trata, o formato específico que eu tenho que contabilizar isso. Então, como que eu vou lançar isso ali? Vlad, eu tenho que fazer ali a separação do que é taxa administrativa, do que é mensalidade de fato. A associação ela não tem uma receita, a cooperativa ela não tem uma receita em função de uma prestação de serviço ou de uma venda de um bem. As receitas dela são as doações, são recebendo as contribuições, vamos Sim. tratar as mensalidades como um formato de contribuição. E necessariamente eu preciso escriturar isso da maneira correta, eu tenho que ter um reflexo disso no meu DRE da maneira certa, eu tenho que ter um reflexo disso dentro da minha demonstração de mutação do patrimônio líquido, que é uma demonstração obrigatória, de maneira que seja clara. E muitos contadores, às vezes, naquela contabilidade de massa, esquecem, por exemplo, de notas explicativas. Que é o detalhamento, né? Exato. E aí a contabilidade voltada para o terceiro setor, especificamente agora nesse momento de regulamentação, falando do segmento de proteção mutualista, entra muito nesse sentido, de entender, às vezes, ali o estatuto, porque muitas vezes é negligenciado o estatuto, você lê ali uma vez só para pegar ali a composição do patrimônio social, e esquece que ali dentro existem também critérios de transparência que devem ser seguidos dentro da escrituração contábil. Exato. Assim, falei bem resumidamente, né, mas acho que deu clareza para quem está assistindo, entender que nesse momento agora, onde a gente trata de uma minuta que já está ali muito bem arranjada, que eu via de regra acredito que não tenha grandes mudanças no que diz respeito à parte contábil. Uma legislação que saiu recente, a necessidade de transparência, ter essa contabilidade que vai entender que eu preciso de um plano de contas bem detalhado, que eu preciso de demonstrações muito claras, quais são as contas que precisam estar abertas, quais as contas que podem ser mais sintéticas, é fundamental. Sim. E é impreterível que exista essa transparência por parte das associações, principalmente no âmbito contábil, vez que nós já pegamos, né, nós sempre pegamos casos de de muitas associações, de muitas proteções veiculares, que passam por isso. Essa foi ontem, salvo engano, ontem ou antes de ontem, que uma cliente, né, que veio nos procurar, que participou inclusive da imersão de proteção veicular mutuarista do Henrico, trouxe, né, aquela ausência de transparência por parte da contabilidade no geral. Obviamente que muitas vezes o trabalho, né, ele é executado da maneira correta, mas havendo essa não familiaridade com o terceiro setor, se torna um problema e uma segurança, tanto contábil quanto jurídica, porque nós estamos num momento de regulação e caso ocorra, né, qualquer tipo de auditoria por parte da SUSEP, vez que ela pode fazer a qualquer momento, pode haver aplicação de sanções, multas, né? Sim, hoje, como eu falei, às vezes a contabilidade tradicional, né, a contabilidade de massa, ela faz ali o trabalho dela de maneira correta.
Só que entender que dentro de um momento de regulamentação eu preciso de especialistas, de pessoas que estejam ali focadas nesse mundo, ela é essencial justamente por esse nível de detalhamento e também porque normalmente aí eu tenho que fazer aqui um merchanzinho para I3, né? É, o foco é trabalhar mais próximo do cliente. Sim. Por quê? Porque eu preciso de, eu vou usar aquele jargão que nós usamos muito nas reuniões, fazer com que eles sintam que a contabilidade, ela de fato esteja Interna. dentro da associação, dentro da cooperativa. Porque vez ou outra vão ter processos que são muito dinâmicos, que seja ali uma prestação de contas, que seja um questionamento que um associado ou que um cooperado faz, até mesmo em via judicial ou alguma via administrativa, que se você não entender o escopo daquele processo, se você não entender o nível de detalhamento e não entender as particularidades daquele setor, e aí quando eu falo de particularidades eu não falo simplesmente de norma contábil, eu falo também de regulamentações acessórias que orbitam em torno desse processo, e é muito natural que associações tenham empresas também que orbitam ao redor dela, ou seja, sempre um diretor ele pode ter ali a sua empresa de reboque, a sua oficina. Como que eu trato isso, né? Existe algum tipo de impedimento? Como que eu crio uma transparência para que isso não transpareça e não pareça que seja um negócio fraudulento? Exato, até mesmo porque, por via de regra, antes era um setor que não havia tanta, né, não havia esses olhos voltados da SUSEP por parte deles e muitos operavam sem notas, né? Então, hoje, com esse momento de regulação, essa presença de uma contabilidade especializada vai fazer toda a diferença, porque vem esse aporte, né? O que eu trago muito dentro dos meus atendimentos e sempre pontuo muito, tanto eu, o Vlad, é sobre essa transparência por parte do cliente e para que ele se sinta, né, a todo momento amparado. Não é só no momento da contratação do serviço ou ele entrou para a contabilidade, tanto que o nosso time ele é muito enxuto. Visando isso, é muito mais qualidade. Nós visamos e buscamos muito isso para que o cliente ele se sinta mesmo, né? Você, dono de associação, você, dono de uma cooperativa, ou até mesmo, né, quem venha se tornar uma administradora, né, já que nós estamos num momento muito aquecido no mercado, é que venha para nós, mas que nós trazemos, né, para que nós possamos trazer a esse parceiro, né, eu não digo cliente, um parceiro mesmo, para que nós possamos fazer com que você cresça, para que nós cresçamos juntos e você tenha ali esse amparo por parte de uma contabilidade que não vai só te colocar ali no seu casting e fazer o seu trabalho, te mandar os seus balancetes, responder uma pergunta ou outra, é o relacionamento. Eu acho que hoje o que falta muito dentro do mercado é esse relacionamento próximo para com o cliente, né? E você tocou num ponto importante, João, ainda reforçando aqui a sua primeira pergunta do porquê de ter uma contabilidade especializada no terceiro setor, em especial no segmento de proteção mutualista, né, nesse momento, tem um respaldo um reflexo muito grande também quanto às administradoras que vão surgir. Por quê? Uma vez que essas administradoras elas vão gerir todo o processo das associações, né, é fundamental que a contabilidade dessa associação, ela esteja muito bem alinhada dentro dos critérios de conformidade, dentro das normas que a SUSEP estabelecer, dentro do nível de segurança que a SUSEP ela estabelece, e que no momento que essa demonstração contábil ela tiver o reflexo dentro ali da administradora, que é uma SA, Sim. uma empresa que pode ter lucro, mas é uma empresa que vai ser fiscalizada, que vai ser auditada e que vai responder diretamente por tudo que acontecer ali. Então, tudo começa na ponta. Eles são responsáveis solidários, né, por toda Exato. a... Cara, nasce na associação. Imagina, se você tem uma associação toda bagunçada, você não tem um balancete legal, você não tem uma estrutura de plano de contas que funcione, você não tem um financeiro que funcione da maneira correta. Eu, como administrador, eu não queria nem olhar para a sua associação, né? Mas, enfim, só reforçando um pouquinho mais dessa necessidade de se ter pessoas que entendam do processo, né? Que conversem ali, que tenha também até mesmo, e aí é interessante no formato que nós trabalhamos, que tem uma visão ali junto com a atuária, uma visão junto ali com o jurídico, porque hoje não, cada vez mais, né, a
a regulamentação e os processos, eles tornam necessário, a gente está vendo isso dentro da minuta, a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Sim. Então você não pode ficar ali só com a sua contabilidade apartada, só com o seu jurídico apartado, só com o seu atuário apartado. Você precisa que esses três mundos, né, dentro da minuta ele traz essa figura, né, é nítido ali dentro e ele traz claramente a necessidade do atuário, do contador e tal, que eles estejam orbitando no mesmo ciclo, estando ali unidos no entendimento na conversa. E o contador ele precisa entender também a linguagem do atuário, a linguagem do jurídico, e aí entra essa expertise de estar ali girando dentro desse mundo. Porque a gente sabe hoje que legislações são diversas. Né? Quem trabalha às vezes com supermercado, trabalha só com supermercado, dada a complexidade. E nós optamos por isso, justamente dada essa complexidade. Exato. E uma pergunta é como a contabilidade ela contribui para a transparência na prestação de contas na organização do terceiro setor. Nós sabemos que a contabilidade, né, ela vem com esse viés de transparência na parte contábil, né, a título mesmo de balancetes, tributos e afins. Dentro do terceiro setor, desse setor atuário, como que e o porquê que a contabilidade ela vem com esse intuito, né, de total transparência, muito enregado dentro do que nós já falamos anterior, mas pegando um pouco o gancho, eu gostaria que você nos explicasse, como ela vem para contribuir nesse aspecto da transparência da lisura, né? Vendo, né, a minuta da SUSEP, né, que ela pede já essa lisura nos cálculos, nas informações, nos balancetes, e dentro disso o que você percebe em relação ao mercado atual e o porquê da importância dessa lisura? Nossa, sensacional, João. Essa pergunta eu vou começar a te responder de trás para frente, tá? Do porquê, depois o como. Eu vou trazer alguns conceitos aqui, gente, eu vou ser um pouco didático, tá? Eu vou puxar alguns conceitos de auditoria e vou puxar alguns conceitos de princípios de contabilidade. Quando a gente tem a principal norma, né, que a gente chama o CPC 00, que vai estabelecer as normas do relatório financeiro aplicado, ou seja, a estrutura da apresentação dos demonstrativos contábeis, associada à ITG 2002, que é a que vai tratar sobre o terceiro setor, e algumas normas de auditoria que são fundamentais, que dentro, inclusive, da minuta ela traz. Vou fazer esse arranjo todo. Vamos lá. Resumindo, eu tenho ali alguns princípios de contabilidade que me exigem que a informação seja auditável, que ela seja comparável, que ela seja fidedigna, que ela respeite alguns princípios, como, por exemplo, o princípio de competência, e que alguns, e aí vamos trazer também normas, né? Alguns demonstrativos obrigatórios, né? Que eu acho que você até falou que ia me perguntar sobre isso depois, mas deixar para detalhar eles mais no final. E dentro desses conceitos, né, de contabilidade, dentro desses princípios de contabilidade, que hoje não estão mais dentro de uma resolução como era antigamente, agora eles estão espalhados em toda a norma, justamente porque são fundamentais na formação da escrituração, é o momento que a contabilidade ela se torna útil para essa transparência. Porque você há de concordar comigo, se eu tenho uma informação que é auditável, uma informação que é comparável, uma informação que é fidedigna, e tratar de fidedignidade, gente, não quer dizer que a informação vai estar ali 100% perfeita. Porque, inclusive, eu vou puxar o conceito de auditoria, a ideia da auditoria não é trazer segurança total ao demonstrativo, mas sim que ela traga uma segurança razoável, ou seja, para que aqueles stakeholders, para aquelas partes interessadas, para aqueles que necessitam de ter acesso à informação contábil, eles consigam de maneira clara e segura pegar aquele demonstrativo e entender que os números que estão ali eles sejam transparentes. E aí a gente pega toda aquela informação contábil, aquele volume de informação, transforma em um retrato daquele momento, né, que é o balanço patrimonial, é o balancete, em alguns momentos o livro Razão, que vai trazer o detalhamento ali das informações com mais critério, né, dia a dia, e apresenta isso ali na sua assembleia, na sua auditoria, que seja, de maneira que
quem pegar aquela informação tenha segurança de que aquilo está certo. E se alguém quiser comprovar de alguma forma, auditar de alguma forma, consiga pegar relatórios financeiros, documentação, até mesmo por meio de entrevistas, que são algumas ferramentas de auditoria, né, que a gente não carece falar aqui, e comprove que aquela informação faz sentido, que aquilo que está ali é real, que aquilo que está ali, mesmo que haja algum tipo de distorção, que é natural, visto o volume de informação, que é uma que a gente chama de auditoria de uma distorção não relevante, que seja alguma coisa ali que seja aceitável a padrões. Exato, Né? porque ela não é tão protuberante, né, às vistas do auditor, né, que venha fiscalizar, né? Não é nem bem nesse sentido. É mais no sentido de que, quando eu falo, e trazendo, já trazendo o como também, né? Quando você traz ali o seu demonstrativo contábil, vamos pegar, você pega uma associação hoje, normalmente eu tenho aí no mês 1.000 notas de serviço lançadas. Uma nota ou outra pode ser que eu inverta algum número e digite errado. Ok. Quando eu falo que a demonstração ela tem que ter segurança razoável, é que eu não posso, e eu vou trazer um exemplo público aqui, não diz respeito à associação, mas vocês vão entender o nível que eu estou falando. A questão da Americanas, né? Confundir 2 milhões com 20 bilhões é muito zero que esqueceram de colocar. Então, assim, é uma distorção relevante. Agora, uma distorção que seja pequena, cara, isso é extremamente auditável, isso é extremamente passível de correção, entendeu? E aí a contabilidade, ela entra nesse sentido. Eu tenho que ser transparente com as minhas informações, então se eu pego um balancete, eu tenho que entender que aquele valor de taxa administrativa que está ali dentro realmente corresponde à taxa administrativa. Na hora que eu vou ver o reflexo disso lá nas minhas despesas, eu tenho que ter isso ali alocado dentro das minhas despesas operacionais vinculadas à administração. Eu tenho que ter isso de alguma forma. E aí isso vai ser definido como? Estatuto. Dentro do estatuto eu tenho que ver. Eu vou fazer separação por cento de custos? Opa, eu preciso, meu estatuto exige que eu faça por cento de custo. Cara, então nós vamos ter que criar uma contabilidade que seja ali feita com base em cento de custos. Vlad, não separo por cento de custo. Então nós vamos ter que criar ali dentro do seu balanceio das suas informações contábeis, é lógico, respeitando as normas contábeis, ferramentas e mecanismos que deixem transparente a alocação dos custos. Entendeu? Entendi, consegui compreender. E uma pergunta dentro do que você pontuou é que quais demonstrações contábeis elas são obrigatórias para entidades sem fins lucrativos? Você já falou sobre os balancetes, sobre o livro. O livro diário, o livro razão. Exato, o livro diário, o livro razão. E com isso nós gostaríamos de entender. Até mesmo porque acredito, né, que não tenham só pessoas de proteção veicular, né? Há outras entidades que podem estar nos assistindo e eu gostaria que você desmembrasse um pouco mais quais são esses demonstrativos contábeis que são necessários. Ah, perfeito. E nisso aí eu acho que a Suzep ela foi linda na hora que ela trouxe ali os requisitos contábeis dentro da minuta. E eu duvido muito, acho que é impossível que isso altere. A gente hoje, a gente tem a ETG 2002, a gente tem a 6.404 e a gente tem agora também a regulamentação da SUSEP. Demonstrações contábeis obrigatórias. Balanço patrimonial obrigatório, não tem como fugir, tem que ter o balanço. Balanço patrimonial, demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, e essa demonstração de fluxo de caixa, ela tem que ser, eu entendo, tá? Que ela tem que ser aquela feita pelo que a gente chama de método direto, literalmente, é você pegar ali, entrou dinheiro e saiu dinheiro, e chegou no final o resultado, e a que a gente chama feita pelo método indireto, que eu tenho que separar ali investimento, financiamento, que eu tenho que separar ela em 3 graus. Essa, a ITG 2002, ela deixa bem claro que tem que ter. Então, falei do balanço, falei da DMPL, demonstração de mutação de patrimônio líquido, falei de demonstração de fluxo de caixa, uma informação, um demonstrativo que é muito negligenciado, muito negligenciado, e que agora, com a regulamentação, vai ser indispensável. Notas explicativas. Vlad, o que é isso? O que é nota explicativa? Nunca ouvi falar disso na minha vida. Notas explicativas, gente, elas são um demonstrativo auxiliar
né? Se você pegar aí alguns balanços que são publicados em jornais, né? E sites, vocês vão ver que no final da demonstração contábil, normalmente existem algumas que chamam lá o título de notas explicativas. Essas notas explicativas, elas são usadas para quê? Para trazer informações que às vezes não são claras ali dentro do balanço. Por exemplo, eu tenho um que a gente chama de passivo contingente, que ele não é representado no balanço, ele não é representado na minha DRE, porque é um passivo que ele não é possível, ele é remoto. Pode ser que, assim, a chance dele acontecer, de eu ter que pagar aquela dívida, ela é pequena. Então a norma contábil fala que eu não jogo isso para o meu balanço, eu não jogo isso para a minha demonstração contábil. Ele não se torna um passivo, ele... Isso, porque ele não é ele ainda não é mensurável, ele não é possível, ou Até seja... mesmo porque não há certeza sobre o Isso. pagamento ou não desse recurso. Exatamente. Aí, Vlad, como que eu mensuro isso? Se é possível, se esse passivo deve ser registrado ou não? Se ele vai, se essa é passivo, gente, mudar, né? Essa possível despesa, né? Vou trazer um exemplo aqui. Você tem ali na associação um processo judicial. E aí você chega, João, você é advogado, olha aqui para mim. Qual que é a chance desse processo aqui dar ruim, a gente tem que pagar isso aqui? Aí você fala, não, Vlad, isso aqui é 70% que a gente não vai ter que pagar. Você concorda que isso é uma possibilidade muito remota de que eu tenho que pagar? Eu não vou colocar isso ali, não vou provisionar isso no meu balanço. Mas você enquanto associado, você enquanto administradora, não é importante que você saiba que, embora remoto, exista essa possibilidade? Sim. Isso vai para notas explicativas. Eu usei esse exemplo, gente, para quê? Para que vocês entendam o porquê dessa nota explicativa e, de fato, ela é muito negligenciada, tá? Muito mesmo, percebo que ela é muito negligenciada. Esse é um exemplo pequeno, mas vamos trazer ali outro exemplo também. Você tem contas no seu balanço patrimonial que são ali, elas saem com uma linha, né? Ativo, passivo, você tem ali no seu balancete despesa com alguma coisa. E às vezes você não tem clareza do que está ali dentro. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar essa nota explicativa e lá nessa nota explicativa falar a conta tal, da despesa tal, corresponde a isso, isso e isso. Você tem às vezes alguma questão que você acredita que terá de ser feita. Vlad, olha, no ano passado a gente tivemos problema com o nosso balanço, tivemos com taxa de contabilidade, tivemos algumas coisas aqui, e em algum momento eu estou refazendo a minha apuração do ano passado e vou ter que publicar novamente esse balanço. Uhum. E aí, é lógico, eu não vou entrar em conceitos, que existem normas contábeis que tratam ali da demonstração contábil apresentada após a publicação ou antes da publicação, né? A alteração de norma contábil, política e política contábil, não é nosso foco aqui. Mas vamos voltar aqui para a nota explicativa. Você há de concordar comigo que quando eu fizer essa mudança, né, eu vou ter um demonstrativo contábil, às vezes, com algumas alterações, eu preciso de colocar essa informação, qual é a política contábil que foi alterada, o que levou a essa alteração. E isso, garantindo a transparência, ela vai estar também relacionada dentro da nota explicativa. É lógico que existem outros documentos legais apartados, no caso de uma mudança de política contábil ou correção de erro, isso também tem que ser convocado, uma assembleia, bolei aqui, gente, como diz, quinta-feira, véspera de sexta, acho que é natural, né? Totalmente. É natural. Então, assim, voltando. Então, além da assembleia extraordinária, de ter que levar isso a público, né? No momento da assembleia, você tem que ter isso lá na sua nota explicativa. A título de demonstração, né? Sim, um evento inesperado, uma provisão que você tem que fazer, um fundo de reserva que você deseja constituir, né? No momento que você leva, gente, imagina que lindo, você vai para uma assembleia, tem ali uma situação esporádica, e aí no momento que você é questionado, você não, vai na página tal, que tem lá uma nota explicativa número tal, que vai estar detalhando o que acontece. Olha que mundo legal, olha que demonstração contábil e que segurança que você traz para a sua associação, para a sua cooperativa, quando você tem isso. Agora imagina se você é questionado sobre um assunto e você não tem essa informação. Aí você, pera aí que eu vou ligar para o contador aqui agora. Né? E às vezes o contador está em outra reunião e aí vira aquela bagunça, né?
Sim, demonstra total insegurança, né? A lisura nas informações e tê-las prontamente é tudo um diferencial. Puxando um pouquinho a sardinha para a I3, é muito disso, né? Um dos nossos clientes, por exemplo, em uma reunião, perguntou sobre a resposta entre as informações solicitadas por eles quando fossem necessárias. E o que eu trouxe muito pontuando isso com o cliente, da resposta, mesmo que ela não seja possível ser dada naquele momento, mas ao pedir, né, o nosso time está totalmente empenhado a dar essa resposta para o nosso cliente o quanto antes possível. Porque nós estamos tratando de algo muito sério. É o dinheiro da sua associação. É o seu bem, né? Muitos aqui, eu vejo muito uma empresa como uma criança, né? Que ao nascer você cria, você cuida, ela cresce, ganha corpo, e é o que isso nós buscamos muito. E vem a contabilidade, ela seria mesmo como sangue daquela operação, né? Juntamente com o comercial, com o jurídico, né? Com toda a estrutura de uma grande empresa, seja ela grande ou pequena, né? Crescendo, é isso, né? O contábil ele vem trazer essa sustentação por parte dessas empresas. E uma pergunta que eu tenho para você, muito dentro dessa pertinência do que eu disse, é quanto a como a contabilidade ela auxilia na captação de recursos. Então, o investidor, ele entrando para dentro de uma associação, né, pega um pouco também do rateio também, né, do que está sendo ganho, do que está sendo dividido, e como ela traz essa credibilidade junto a investidores, né, sociais, órgãos públicos, né, e também a comunidade no geral, ou seja, né, os associados que pertencem a esse grupo de negócio. Perfeito, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que traçar aqui, que quando a gente fala do segmento de proteção mutualista, a gente não vai ter tanto aquela figura do no segmento terceiro setor a gente nem pode trazer tanta figura do investidor, mas do colaborador, né? Daquele que contribui. Contribui Isso. para o crescimento do negócio. Exato. Ou o conceito ali de uma possível subvenção. Estou trazendo essa diferença porque é importante a gente entender isso. Até mesmo na hora que vocês forem constituir a associação de vocês entenderem que aquele aporte de dinheiro que é feito inicialmente, que pode ser feito inicialmente, seja por meio de bens ou por meio de dinheiro mesmo, ele entra ali como se fosse uma doação para aquele grupo, né? Na cooperativa muda um pouquinho, mas aquele aporte inicial ele entra ali como se fosse uma doação, ok? Ele doa o seu bem para que seja constituído aquela... É porque é um patrimônio social, né? Porque quando você fala de uma empresa limitada, o sócio, o cotista, ele faz o quê? Ele pega o dinheiro, ele investe esperando retorno. Como o fim da associação não é o lucro, é gerir, no nosso caso aqui, é proteger o patrimônio, é criar uma coletividade que em conjunto se proteja, se resguarde, crie fundos ali para se manter, então não tem a figura ali de um investimento de fato. Acho que ficou claro, né? Beleza. Aí quando você fala assim, Vlad, é lógico que ninguém quer ter uma associação só com 10 pessoas, né? Isso ia estar mais voltado, parecendo um clubinho do que uma associação. Tá certo que clube do bolinha. A ideia é que a sua associação cresça, e eu entendo que esse crescimento ele é saudável, necessário e até traz mais segurança para quem está ali dentro do grupo. Mas a contabilidade ela vai ajudar no momento de trazer essa captação, porque uma associação ela tem ali o comercial, ela vai vender, ela tem que, via de regra, né, fazer com que as pessoas entendam que, opa, eu posso confiar, eu posso deixar o meu carro ali, eu posso deixar a minha casa, eu posso deixar o meu celular, né, que a gente tem isso também, a segurança ali para os iPhones, né, que são mais caros. Então, o associado, o cooperado que vai entrar, ele tem que sentir segurança nisso. E como que ele vai sentir segurança nisso? E aí é um ponto que a gente tem que pensar também nesse sentido, aí eu não vou entrar na parte de direito, que ainda não é minha área, no que diz respeito, inclusive, à transparência. Nós não estamos vendendo seguro, nós estamos vendendo uma proteção mutualista, ok? Então, se
eu, mais esperto, não é tão a realidade da grande parte da população, mas sempre aquelas pessoas que têm um bem maior, mais caro, que procura, entende um pouco mais, ela vai querer saber se aquela associação, onde ela vai pagar a mensalidade, a taxa administrativa todo mês, se ela precisar daquele serviço, ela vai ter. E como que ela vai saber disso? Olhando a demonstração contábil. Olhando o balance, pedindo o balancete, pedindo ali a informação, entendendo que aquilo que está ali dentro traz segurança para ela, ou seja, eu tenho um que a gente chama de disponível, né, lá no meu ativo circulante. Opa, realmente, eles têm uma movimentação bacana aqui, o dinheiro flui. Eu tenho um fundo de reserva lá no meu PL, no meu patrimônio líquido, que, opa, peraí, é um valor considerável. Então, se eu precisar de acionar alguma coisa aqui, se acontecer alguma coisa com o meu patrimônio, eu sei que esse grupo de pessoas a qual eu estou decidindo me associar ou me cooperar, eles têm condição de arcar com aquilo ali. Gente, Vlad, mas eu tenho ali meu carro, às vezes você está assistindo aí a gente, não é de associação, não é de nada. Vlad, eu nunca pensei nisso, sim, mas e aí a ideia, né? E aí eu desmistifico um pouquinho, das vezes, do medo que algumas associações têm de trazer, de transparecer as informações do balanço para os seus associados. Gente, não precisa ter medo. Se aquilo ali está ok, se aquilo ali tá certinho, eu sei que tem algumas questões de mercado, de estratégia de captação, mas, e também sei que não é tão comum os associados pedirem isso, tá? Mas caso peçam, não há o que ficar ali com medo se você tem uma demonstração contábil que fica certinha. E aí, trazendo isso, né, aí vai para uma questão mais estratégica que eu imagino da associação, quando você tem uma cooperativa, uma associação, que ela está muito bem é, embasada no que diz respeito às partes jurídicas, se o contábil dela está redondinho, se você tem ali a sua questão de rateio ok, sua taxa administrativa está ok, o seu balanço patrimonial, a sua DRE, ela está ali estruturada e com as informações adequadas, você pode se sentir seguro opa, agora eu vou expandir. Se eu estou atuando numa região, cara, agora por que não atuar em outra? Agora o contrário, inclusive a gente teve alguns clientes essa semana que nos questionaram quanto a isso. Vlad, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer, mas o meu contábil está uma bagunça, eu não tenho, algumas declarações não foram entregues, eu pego meu balanço, eu não tenho ideia do que aconteceu aqui no ano passado, a DRE que me apresentaram não faz o mínimo sentido com aquilo que eu tenho no meu financeiro. Eu quero crescer, mas eu estou com medo. Porque se bater alguém aqui na minha porta, se algum associado se sentir lesado e quiser me processar, eu não tenho nem o que apresentar. Né? Então, assim, ter essa contabilidade especializada, que entenda inclusive o próprio mercado mutualista, que entenda que em vários momentos vão ter processos, em vários momentos as demonstrações contábeis podem ser solicitadas, podem ser periciadas, e ter a segurança que, não, pode vir, podem trazer os processos que eu tenho o que apresentar. Eu posso pegar o meu balancete, apresentar para um perito, para um auditor, que eu estou tranquilo, eu vou para casa, eu vou dormir. Não, e algo muito legal é que dentro, o que eu achei fantástico da resolução da SUSEP, nessa parte, né, pegando um pouquinho do direito, né, dentro da parte civil, né, trazendo essa segurança e essa responsabilidade civil por parte das associações cooperativas, enfim, do setor mutualista. Haja visto, né, a CPI que houve no Rio, né, pela Alerj, trazendo pontos, né, como esses, né, você tendo ali uma demonstração contábil efetiva, muitas vezes, caso ocorra um boom, ações judiciais, indenizatórias, enfim, né, tanto na seara civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, você tendo esses demonstrativos, o conjunto probatório ao apresentar em juízo, né, ou seja, as provas, elas se tornam muito mais fáceis, né, e com isso, muitas vezes você tem a maior segurança, tanto jurídico quanto contábil, né, é o que muitas vezes preocupa muito as associações, né, e esse segmento. Deixa eu só colocar um adendo aqui quanto às cooperativas, tá? As cooperativas, uma parte da receita delas é tributada.
Que a gente, via de regra, a taxa administrativa ela tem que ser tributada, beleza? Agora imagina, e aí na cooperativa a coisa fica um pouco mais séria porque você tem fiscalização é, do órgão municipal, estadual, federal, ou às vezes dos três. Agora imagina se São você... três olhos ali. além do risco de ter um processo, de alguma coisa. Agora imagina se você não tem uma contabilidade que consiga, que entenda a necessidade dessa taxa administrativa, não entenda o que é um ato cooperado. Opa, vai me dá um exemplo disso. Eu preciso contratar um reboque. Esse reboque, ele não é um cooperado, ele não está dentro da minha cooperativa. Então, esse valor, esse dinheiro que tramita ali, inclusive o valor arrecadado em função daquilo que vai ser pago, tem que ser tributado, ok? Vlad, tem como fugir disso? Tem como, né? Trazendo esse cara para dentro da cooperativa. Mas isso aí, né, caberia uma outra live, que é um assunto bem complexo. Agora, imagine se você não tem uma contabilidade que consiga, né, que às vezes trabalha ali no volume, que não consiga pegar a sua cooperativa, estudar ela, entender o processo e você cai numa malha fiscal, por exemplo. Ou a própria associação com a venda dos salvados. Né? Se você não tem uma prática de rateio correta, porque se você, pense comigo, você teve ali vendeu um salvado, né? E esse valor é receita para a associação, concorda? Uhum. Qual é o reflexo natural disso? Se eu tenho uma receita em função de um evento ocorrido, automaticamente, naquele período ali, talvez, a minha mensalidade, o meu rateio, ele vai diminuir, porque entrou um dinheiro ali, ok? Agora, se eu não consigo demonstrar isso, pode ser caracterizado como uma venda, eu saio do propósito da associação e eu passo a ser tributado dentro daquele valor que foi a venda do salvado. Olha pra você ver que sério. Vladimir, isso acontece todo dia. Acontece todo dia. Nunca foi fiscalizado, graças a Deus. Mas quando houver, e se houver, e acredito que... Agora vai ser. que aconteça. Agora vai ser. Entendeu? Agora vai ser. Por quê? Porque, inclusive dentro da minuta, dentro de tudo que a gente tem estudado sobre o assunto, trazendo o exemplo dessa venda salvada, ele tem que estar muito transparente na demonstração financeira e na demonstração contábil. Porque, gente, a gente está às vésperas de uma reforma tributária. Sim. Tende-se o fisco a diminuir o poder arrecadatório em função da reforma tributária. Agora imagine, fisco com menos arrecadação, com um déficit fiscal absurdo. Qualquer espaço, isso é uma visão minha, tá? Nossa, vai estar sendo pessimista. Não, porque na contabilidade, a gente já viu muita coisa. O fisco ele vai tentar, de alguma forma, cobrir essa diferença. Né? E aí entra a fiscalização. É entender se a associação está operando da forma correta, se a cooperativa está tributando e operando da forma correta. Sim, até mesmo porque, pensando, né, na reforma tributária, acredito eu, né, que o fisco ele vai ter aí esse olhar muito voltado, até mesmo porque a União ela não quer ter nenhum tipo de ônus, ela quer ter, na verdade, os ganhos, né, e os pagamentos corretos. E pegando muito dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta. Vamos lá. Quais são os desafios hoje dos contadores no terceiro setor? Você que está aí há tanto tempo dentro do mercado, o que você vê como maior desafio, ou dentre tantos, do terceiro setor? E principalmente nesse momento de regulação. Certo. E aí eu acabo que esbarra também um pouquinho na minha dor, né? Hoje o maior desafio que eu entendo é o tempo. O maior desafio que eu entendo hoje é o tempo. Por quê? Hoje, quem trabalha com contabilidade sabe, a gente não tem ali aquele recesso forense como os advogados têm, nem dá tempo de ter. Uhum. Então a gente tem um volume absurdo de informação, a gente tem, estava até comecei a escrever um artigo recente sobre imunidade tributária, e tem um artigo do IBPT que ele fala, que ele mapeou de 88, desde a Constituição do Brasil até agora, Da última Constituição. Isso, da última Constituição de 88 até o final do ano passado, foram editadas mais de 780 milhões de normas tributárias
no Brasil. Ou seja, dá mais ou menos ali umas 800 e poucas por dia útil. Coisa pra caramba. E o contador tem que acompanhar isso. Imagina. Então, a questão do tempo. O tempo de adaptação também a essas normas, novas normas que estão surgindo agora da SUSEP. A insegurança que a gente tem quanto ao que de fato vai ser a resolução final. E muito, e aí na parte mais prática, do desconhecimento, e aí eu não falo que é culpa das associações da cooperativa, dos nossos próprios clientes, desconhecimento do quê? Do que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? E aí é um pouquinho, estudando um pouquinho de direito, né, que eu percebi, o contador tem que estudar, gente. O contador tem que ler, tem que estudar demais. Para quê? Para que eu consiga orientar o meu cliente. Que ele está focado ali em prestar um bom serviço dentro da sua associação, dentro da sua cooperativa, em fazer com que ele não tenha ali questões que vá levar ele para o judiciário. Então, um desafio também, né, seria passar essa orientação para o cliente. Porque às vezes o contador aqui também não está preparado, porque ele não tem tempo para estudar, não tem tempo para correr atrás. E aí entra no foco que às vezes é muito melhor você nichar, que é o que a gente fez aqui, vamos focar na proteção mutualista, vamos focar na associação de proteção. Por quê? Porque você consegue meio que tapar um pouco os olhos para o resto e focar só nesse mundo aonde você está ali agora. Então eu consigo estudar normas contábeis, consigo estudar resoluções, consigo estudar o que os conselhos de contribuinte às vezes estão decidindo ali sobre cooperativas, consigo parar o meu time uma vez no mês e treiná-lo, porque o meu fiscal está focado em quê? Em cumprir obrigações acessórias, porque se não cumprir é multa. O meu contábil está focado em quê? Em manter uma escrituração contábil muito, muito próxima do fiscal, para que, caso precise de um balancete, esteja ali. Então, tendo essa operação um pouco mais enxuta e mais nichada, a gente quebra um pouco desse desafio, que é o desafio do conhecimento, de entender o processo, entender a operação. Acho que esse é o maior desafio, João. É o tempo, né, e a gestão do conhecimento. Perfeito. E uma dúvida, né, de qual forma que a contabilidade ela pode apoiar a tomada de decisões estratégicas das entidades. Como que a gente, né, hoje, a I3, a contabilidade no geral, ela pode ajudar nessas tomadas de decisões estratégicas? Né? Porque quando diz, eu assim, pô, será que a contabilidade do Vlad, a I3, ela vai dar pitaco em alguma decisão que eu tome? Como que você vê isso e como a I3 hoje ela contribui dentro da tomada de decisões estratégicas das entidades, dos nossos clientes? Como isso é feito? É dado alguma dica? Olha, esse investimento ou isso que você está pensando em fazer não é legal, não vai ser bacana para o seu negócio? Como que é feito? Perfeito. A contabilidade, gente, como por exemplo, como o direito, como outras profissões, ela não é uma atividade fim. A gente está no meio, literalmente a gente está no meio, né? Então, muita das coisas que vêm, elas chegam até a gente no momento que nós somos provocados. Ou seja, pretendemos tomar essa decisão. Quais os impactos que isso vão ter e qual a visão da contabilidade frente a isso? Esse é um processo natural e que acho que toda contabilidade acaba tendo. Quando o cliente nos provoca a fazer uma análise crítica do que ele pretende decidir e nós ali como meio, nós nunca definimos para o cliente o que ele tem que fazer. Mas o que eu falo? Nós damos opções. Então, olha, cliente, dentro desse cenário, o que você pode fazer é isso, isso e isso. Os prós e os contras são esses aqui, e aí você passa para o decisor, que ele, né, o gestor, até mesmo por ele ser o responsável por aquele processo, é ele que vai tomar a decisão. Então, a contabilidade ela auxilia nesse meio. Vlad, vocês vão dar pitaco na minha operação? Às vezes nós vamos. Às vezes a gente vai. Por quê? Porque às vezes acontece, e aí é um outro ponto, que a contabilidade consultiva, vamos trazer esse conceito de contabilidade consultiva, ela atua, que é quando o cliente não nos provoca, que é o que hoje, né, se tem buscado com mais afinco, especialmente aqui conduzindo a operação da I3, né,
A todo momento eu estimulo o time a ter essa postura mais consultiva e mais proativa. Que é o quê? Quando, como atividade de e-mail, você pega aquela informação, compila aquela informação, analisa e identifica possibilidades de melhoria, identifica riscos ou identifica outras oportunidades, talvez até mesmo de investimento. Por exemplo, se eu pego ali uma associação, entendo que o financeiro dela não está adequado, aí é o momento que eu vou fazer o quê? É a parte consultiva. Ó, associação, vem cá, vamos conversar. Olha, eu preciso que, é interessante que você melhore os seus controles nesse ponto, é interessante que você adote um critério de avaliação ou de parametrização interno do seu financeiro dessa forma. Ou até mesmo, já aconteceu muito, a gente sair daqui, pegar o carro mesmo lá no cliente e falar, deixa eu sentar aqui com o seu financeiro, deixa eu entender o que está acontecendo, porque a informação não está chegando clara. Então, assim, em alguns momentos a gente vai sim dar pitaco lá dentro para poder sugerir melhores. Mas é claro, o poder de decisão ele sempre vai estar ali na mão do presidente, né? Então, a gente pode auxiliar dessas duas formas, quando provocados diante de uma situação e trazendo essa ideia da contabilidade consultiva. Porque assim, senão joga por terra o que eu falei no iniciozinho aqui da nossa live. A ideia não é que vocês sintam que vocês têm uma contabilidade interna, que nós sejamos uma extensão da associação, da cooperativa de vocês. Então, nós trazemos essa visão mais consultiva, um olhar mais técnico, mais próximo do cliente. Posso citar um exemplo, não está ligado à proteção veicular, uma cooperativa de transporte, né? Que ela chegou para a gente tributando tudo, tributava tudo. E aí a nossa analista fiscal pegou e falou, opa, peraí, não tem condição, tem que ter alguma coisa, né? Ela não conhecia ainda o segmento de transporte, ela estava pegando ali. E aí com essa função consultiva, o que ela fez? Ligou nas nossas consultorias, leu a legislação e falou assim, opa, peraí, existem coisas que eu não preciso tributar, existem coisas que eu posso ter uma diminuição de tributação aqui. Né? E aí, dentro dessa mesma cooperativa, né, nós fomos provocados a avaliar uma outra situação. Então, é um exemplo claro, né, onde a gente atua como consultivo e atua também no momento que é provocado. Sim, e é muito importante, né? Hoje o que a gente busca muito para os nossos parceiros é essa diminuição também de tributos, né? Pegando aí essa proatividade do nosso fiscal em reconhecer que havia por demasiado tributos dentro daquela entidade, daquela empresa, para reduzir essa carga tributária e trazer aí para aquela entidade maior ganho, né, e redução também tributária. Nós sabemos que hoje existem, né, em alguns segmentos, né, principalmente na proteção patrimonial mutuarista, um grande número de encargos que são direcionados a essas empresas. E quando você tem ali uma contabilidade com aquele olho muito, sabe, aquela expertise mesmo de saber, opa, tem alguma coisa errada aqui, o que a gente pode fazer para melhorar? E isso é muito interessante. Dentro, né, de fazer uma outra pergunta, qual é o papel da auditoria independente no fortalecimento da governança do terceiro setor? O que você vê dentro dessa pergunta, principalmente quando se trata de auditorias que possam vir, né, por parte de residência da própria SUSEP, ou até mesmo sem que ela peça, né, que ela imponha àquela entidade, tendo o auditor, né, independente, fazendo ali a análise daqueles cálculos. Certo. Isso, gente, é uma questão que está na minuta e eu tenho certeza que não vai mudar, tá? Uhum. Até mesmo porque hoje toda entidade ali que tem algum tipo de regulamentação do SISEP, ela está obrigada à auditoria. Primeiro, vamos desmistificar um pouquinho a ideia do auditor independente. O que seria esse auditor independente? Porque a minuta ela traz a ideia do auditor externo e do auditor interno, ok? E é algo que certeza que vai permanecer, porque com vistas a outras entidades regulamentadas pela SUSEP, a auditoria ela é fundamental.
A independência que traz esse conceito auditor independente é, eu vou fazer uma redundância aqui. O auditor, a ideia do auditor independente independe dele ser interno ou externo. Ele pode ser tanto externo quanto interno. Isso, a independência ela tá ligada, e aí é um ponto de atenção que eu vou chamar para quem está assistindo a gente, para não tenha um auditor como inimigo, tá? Aquela ideia do auditor que vai chegar na sua associação, na sua cooperativa, fazer um relatório com a caneta vermelha e falar que está tudo errado, ela não existe mais. O auditor ele atua mais como uma figura mais consultiva do que repressiva. É claro, se ele te passar as orientações para que sejam feitas mudanças e a entidade não fizer, é lógico que ele não tem como, vai fazer ali um parecer, uma opinião cheia de ressalva. Ok. Mas a independência do auditor, gente, ela está ligada à própria independência do cargo dele, ou seja, ele tem que ser autônomo ali dentro. Ele não pode estar vinculado, às vezes, à diretoria. Ou seja, nossa, eu estou subordinado à diretoria, então por estar subordinado à diretoria, às vezes eu vou fazer as coisas de acordo com o que eles peçam. Não, o auditor ele tem que ser independente no que diz respeito à condução dos trabalhos, às técnicas de auditoria que ele vai utilizar, a elaboração do seu relatório, a emissão da sua opinião. Então, a independência, ela vem nisso. Vlad, por que você trouxe essa introduçãozinha? Porque a minuta ela traz a ideia do auditor interno. Esse auditor interno, vocês têm que entender que, mesmo sendo contratado pela entidade, então ele traz ali, de certa forma, certo grau de parcialidade. Parcialidade não quer dizer que ele é conivente, tá? Uhum. Ele tem que ter autonomia para atuar dentro dessa instituição sem a interferência de terceiros, ok? Então, essa é o conceito. Externamente fica mais fácil, você contrata uma empresa de auditoria, ela vai lá dentro, ela faz ali o trabalho e depois vai embora. E como a pergunta era como que a auditoria pode ajudar na governança, né? Exato, isso. Justamente quando ela traz esse conceito da independência dela, porque ela vai entender os processos de governança e de gestão daquela entidade, vai entender aonde são os pontos frágeis e vai reportar à diretoria. Para que a diretoria ela possa fazer aí esse fortalecimento desses pontos frágeis, né? Ele entra muito naquela primazia da impessoalidade, né? Ele é totalmente impessoal ao que se dispõe dentro da empresa. Ele tem que fazer um relatório bem conciso, informando, né, o que há né, de melhorias a serem feitas dentro daquele negócio, é isso? Isso, exatamente. A gente traz o conceito ai, gente, fugiu a palavra aqui agora, que é vou mudar aqui o conceito para a palavra, porque fugiu mesmo. O auditor, o que ele vai fazer? Ele não vai emitir uma opinião do achismo dele. A opinião dele tem que ser uma opinião profissional baseada em questões técnicas. Uhum. Então, por isso que eu falei para vocês, não tem o auditor como inimigo. E aí ele vai ajudar dentro desse processo de governança, porque ele vai estar literalmente atuando dentro validando os processos de governança, né, dentro os critérios, os princípios, as regras, os POPs, os manuais, as demonstrações contábeis, porque o auditor, mesmo o auditor contábil, ele não se restringe apenas à demonstração contábil, porque vocês vão concordar comigo que a demonstração contábil ela é um retrato do processo interno de governança, de compliance, de conformidade daquela entidade. Então é aí que o auditor independente entra. É onde ele vai identificar os gargalos, onde ele vai identificar os processos que precisam de melhoria, apontar isso para a entidade, reportar isso para a entidade, né? E a entidade deve entender aqueles processos. Vlad, o auditor apontou uma coisa aqui que não faz sentido. Aí chama esse auditor, apresentar a justificativa, mas apresentar de forma fundamentada aquela justificativa para que ele adeque ali talvez a sua opinião. Ou se não tiver justificativa, realmente acatar aquela opinião do auditor e melhorar os processos. Então vamos entender o auditor independente como alguém que está ali para não fiscalizar a entidade, mas para trazer segurança razoável, como eu falei no iníciozinho, segurança razoável àquela entidade, as demonstrações financeiras, as demonstrações contábeis. Então, gente, o auditor chegou,
apontou algumas coisas, dá atenção para ele, entenda o que ele está dizendo, porque o auditor não é seu inimigo. O auditor é quem vai, de fato, te ajudar a garantir que a sua associação, a sua administradora, ela esteja em conformidade, evitando que você tenha problemas judiciários, que você tenha ali processos administrativos, que você tenha ali uma gestão que lá na frente faça com que o seu negócio não prospere. Então, dentro desses conceitos, tá? E assim, gente, o auditor ele vai ser o cara chato. Ele vai ser Seu o pelinho. ele vai ser o cara chato. Por quê? Porque ele tem que auditar. Ele vai às vezes entrar na diretoria e falar: eu preciso desse relatório, eu preciso desse comprovante. Olha, a minha cooperativa ela tem uma oficina interna aqui. Beleza, eu vou querer ir lá na oficina, eu quero ver como é que está sendo feita a compra das peças. Eu quero ver como que funciona aquilo lá. Então o auditor ele vai para o chão de fábrica também. Ele não fica só ali no escritório analisando documento, não. Até uma técnica de auditoria é isso. Às vezes ele vai lá mesmo no lugar, às vezes ele vai conversar com o porteiro. Ele vai estar aí, ali em loco, né, para poder saber mesmo e sentir a temperatura, de fato, como que está acontecendo, né, muito além do que se apresenta em papéis, pelo computador, pelo celular. Ele Isso. quer ver, de fato, o que está sendo feito, né? Você vai concordar que você só consegue entender se aqueles princípios de governança escritos ali no estatuto e nas normas, nos princípios da entidade estão sendo cumpridos, não é sentado numa mesa vendo papel, Uhum. né? Você tem que ir lá e entender como que a gerente de RH está conduzindo o pessoal, como que o rapaz da troca de óleo está fazendo essa troca, né? Ah, peguei demonstração de contato, caramba, tem esse custo aqui com óleo lubrificante, está muito caro, está muito alto. Peraí, traz para mim os documentos. Não, o documento é certinho, tem nota fiscal, tá pago, tá tudo ok. Tá, mas por que isso aqui o custo disso tá muito alto? Aí o auditor vai fazer o quê? Vou lá na oficina, deixa eu entender. Ah, não, beleza, eles compraram aqui muito óleo lubrificante, mas eles não estão usando isso. Tá, quem que é o responsável pela compra do óleo? É o fulano de tal, fulano de tal. Aqui, por que você comprou esse tanto de óleo? Olha, auditor, porque esse óleo específico aqui, que é o melhor do mercado, daqui 3 meses ele vai ter um aumento de tantos por cento. Então, como ele tem uma vida longa maior, para não diminuir a qualidade da nossa prestação, o que eu fiz? Eu já antecipei e comprei anteriormente. Ah, ok, então isso está ok. Então significa que nós vamos ter um estoque maior durante um tanto tempo. Ou até mesmo, possivelmente, para identificar uma fraude. Ou, peraí, tá tendo ali algum acordo, alguma coisa. Vamos tratar isso. Conseguiu entender a Já ação pega já né, na fase embrionária mesmo e já Isso. corta já o cordão umbilical ali para que não tenha nenhum problema, né, futuro. Isso. Conseguiu entender a ação do auditor? Sim. Entender também que o auditor ele não é o inimigo, ele é como diz, eu vou usar o termo do Homem-Aranha, não, o amigo da vizinhança, né? E uma outra pergunta Lua, tem alguma pergunta na live por enquanto? Não? E como a lei, né, a legislação brasileira, ela trata da estruturação contábil das entidades filantrópicas e mutualistas. Certo. A gente já meio que no caminho aqui já foi falando um pouquinho, né? Uhum. Hoje, vamos focar, trazer a luz do nosso segmento, que é a proteção mutualista. Hoje a gente tem que fazer como se fosse um joguinho de Lego, né? A gente não tem uma legislação única, Uhum. né? E aí É um dentro compilado de isso, legislações que orbitam no nosso ordenamento jurídico. Né? exatamente. E aí, gente, só falando, eu vou trazer aqui aspectos de contabilidade, tá? Existem muitos outros aspectos que esbarram na contabilidade, mas que ficam também ali com o jurídico. Eu vou trazer o conceito aqui tão focado na contabilidade, naquilo que vocês precisam ter dentro da associação de vocês. A gente tem as normas, as leis mesmo, e aí vamos trazer a 6.404, que é a lei das SAs, ela traz ali uma série de questões que vão ter reflexo diretamente nas administradoras, e é uma lei também que a gente acaba usando ela aí por um monte de coisa, além de SA, beleza? Então essa é uma. Eu tenho a Lei 213/25, essa daí todo mundo já sabe, né? Careca essa de saber. não é literalmente careca de saber. Essa a gente precisa mesmo ficar atento. Nós temos a minuta da SUSEP,
né? E temos outras resoluções da SUSEP também. Então, assim, tá vendo que é um jogo de Lego. Resumindo isso tudo, além das normas contábeis, né? Eu tenho começando lá, CPC 00, estrutura conceitual para apresentação de relatório financeiro, que vai trazer ali as premissas do que é uma escrituração contábil. Eu tenho a ITG 2002, que vai tratar da contabilidade para associações, para entidades sem fins para atuarem dentro das administradoras. Tá, então essas holds, quando elas receberem ali o rendimento dessas administradoras, receberem o lucro delas, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o CPC 18, o CPC 32, que vai tratar ali da participação em coligada, demonstrações contábeis em conjunto. Então, é um monte de norma. Eu tenho que pegar um pedacinho de cada uma e ir juntando. Aí eu vou trazer um conceito do direito, né, aplicado ao caso concreto. Ou seja, tem que ver o que está acontecendo ali, qual que é o propósito, o que você pretende e como a sua associação e a sua cooperativa opera, para que a gente puxe a norma adequada e aplique a ela. Tem coisas que são gerais, tem coisas que são padrão. Então, eu tenho que respeitar a estrutura conceitual pela elaboração de um balancete, de uma DMPL, de algumas coisas. Tenho que respeitar o que está escrito na ITG 2002 para a contabilização das mensalidades, do rateio. Eu tenho que seguir uma estrutura bem alocada da minha DRE, e aí já vem uma novidade, a gente vai ter alteração na DRE, saiu a nossa norma contábil, hoje ela é alinhada com as normas internacionais. Então saiu recentemente, que está para entrar em vigor, uma nova estrutura para DRE. Então, Vlad, qual que é o impacto disso? Então, inclusive nisso, né, a gente tem que ficar atento também às normas internacionais de contabilidade que refletem aqui dentro. Então, está ligado a isso, entender essas minúcias, né, da legislação contábil, além de como pronunciamentos técnicos, eu vou voltar no estatuto, porque o estatuto ele é um contrato, né, e o contrato, via de regra, ele se torna lei entre as partes, né? Uhum. Então, o que está ali o contrato também acaba sendo uma norma. Instruções normativas da Receita Federal, essa aos montes, que eu costumo brincar que instrução normativa e solução de consulta da Receita às vezes manda mais do que lei. Então, esse compilado de coisas, João, fica até difícil trazer aqui uma listinha de legislação e a gente... São muitas, né? E assim, eu até me perco um pouco na hora de falar um pouco delas, porque são diversas. Por exemplo, se eu for tratar de uma cooperativa, vamos pegar uma cooperativa aí que, além da proteção mutualista, opera aí, por exemplo, com transporte de carga. Eu vou ter que vir no regulamento CMS. Uhum. Né? Ou preste algum serviço de mecânica, ou de oficina, alguma coisa, ou de reboque. Eu vou ter que ir na legislação municipal entender aquilo ali. Ou que tenha uma sede que ela usa para alugar. Opa, eu vou ter que ir lá na norma contábil. Como que isso está escriturado? É um patrimônio de investimento? É um ativo que deprecia, não deprecia? Entende? Uhum. Então, assim, é estudar o caso, e aí vem a particularidade, mesmo cada associação que chega para a gente é se debruçar em cima dela, cada cooperativa que chega para a gente é se debruçar em cima dela e entender aquilo, e aí vem a ideia da equipe multidisciplinar, né? Deixa eu ir ali na Tamires da Atuária e entender o que está acontecendo ali com o rateio a taxa administrativa dessa cooperativa ou dessa associação. Deixa eu ir ali no Filipão para entender como que é a gestão de rateio dessa daqui, o que está acontecendo. Opa, deixa eu ligar para o pessoal da Way aqui para entender a estrutura dessa associação, dessa cooperativa, para que eu reflita isso aqui dentro da contabilidade. E o caminho inverso também, né? Então, acho que eu, assim, de maneira abstrata, né, eu acho que eu consegui te trazer a resposta, porque eu não tenho aqui, não consigo trazer é isso aqui, né? O que a gente tem hoje que eu posso falar assim que é pontual é a Lei 213, a minuta, que ainda é uma minuta, a Lei das SAs, que é importantíssimo, todo mundo lê ela, tá? Ainda mais quem está querendo aí abrir a administradora, é fundamental
comparado com outras leis, não é uma lei extensa. É fundamental que faça uma lida. E aí, gente, usem ferramentas. Pega a legislação, joga lá no GPT, pede ele para dar uma resumida, né? Já que se você não tem a familiaridade com a linguagem jurídica. Só para quê? Para que na hora que os advogados, que a contabilidade começar a falar com vocês, não seja algo estranho. Não seja algo novo, né? É. E pegando um pouco desse ponto da holding, é entender dentro desse aspecto das entidades. Essa holding, ela vai ter que cumprir as mesmas exigências, por exemplo, de uma associação, criando essa empresa? Tá. Gostaria de entender um pouco mais. Beleza, vamos lá. A holding, ela vai ser uma pessoa jurídica que vai ter participação dentro da administradora. Exato. Beleza? Ela é uma cotista, ela tem ações lá dentro. Ela pode, via de regra, agir como um tipo de controladora. E a gente tem normas contábeis, inclusive a 6.404 ela estabelece alguns critérios para definir quem tem controles e influência sobre a entidade. E aí é o ponto-chave, que eu não vou ter resposta, cai para discussão. Como que tem que ser essa constituição dessa holding? Porque existem vedações dentro da minuta que impedem que o presidente da associação seja também acionista ali dentro. Acionista da holding. Né? Que parentes em linhagem reta, né? Estejam ali também ali dentro. Ligados. Aí, ok, então eu abro uma holding, eu coloco essa holding como um investidor, compra ações preferenciais dessa administradora, ela atua como controladora ali dentro, ela gere as decisões. Caramba, e eu aqui sou o presidente da associação que está dentro dessa holding. Eu entendo que vai haver um mapeamento disso para evitar esse tipo de arranjo societário. Por quê? Existe dentro e eu posso estender um pouquinho, porque é a área que eu sou especializado, dentro do conceito de planejamento tributário, que é a teoria chamada teoria do propósito negocial. Que é o quê? Você cria arranjos societários com o único fim exclusivo de reduzir cargas tributárias e criar vantagens para um grupo econômico. E também segurança patrimonial, né? Aí que tá, isso no Brasil é proibido. Esse arranjo societário com o único fim de criar vantagem, ele não pode. Inclusive, quando diz respeito à questão tributária, os conselhos contribuintes tendem a desconfigurar esses arranjos. E eu entendo que esse mesmo conceito, que é muito utilizado no direito tributário, ele vai ser aplicado também dentro desse arranjo societário de possíveis holdings que vão surgir para atuarem como controladoras dentro da administradora. Aí vem uma dúvida. Para que eu tenha uma holding, é necessário que eu constitua também uma administradora ou são empresas, negócios diferentes? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A administradora é uma pessoa jurídica X que vai ter ali, constituindo no formato de sociedade anônima, né? Exato. E a holding, não. A holding... Ela é uma empresa. Vamos tratar a holding como uma pessoa. Ela é uma pessoa que vai ter ações dentro da administradora. Ou seja, o capital vai ser aberto, ela vai ter ali aquelas cotas e com isso ela vai poder administrar. Isso. Só que a fragilidade vem no quê? Quem que vai ser o sócio dessa holding? Aí teria que ser apartado, né? É esse o entendimento que eu estou tendo tido, né? Que eu percebo que entra dentro da questão do propósito negocial, que é o quê? Se eu sou presidente de uma associação, constituo uma holding exclusivamente para exercer controle sobre a gestora, eu entendo que isso vai ser minado, isso não vai poder, porque senão perde o propósito da vedação lá do artigo 6º da minuta. Aí pegando dentro disso, da administradora, por exemplo, né, ela tem alguns critérios para instituir ali, né, quem vai ser o presidente dessa administradora. Então, reputação ilibada, conhecimento técnico. Na administradora, ela vai pedir também para quem for constituir essa holding, por exemplo, essas mesmas exigências, conhecimento técnico, reputação ilibada, que não deveria ser uma exigência, deveria ser uma obrigação, vez que
para se construir, uma organização, uma entidade digital envergadura, seria necessário mesmo, né, não ter nenhuma mácula durante a sua vida pregressa, né? Vai exigir essas exigências da CNSP para se ser presidente dessa holding, por exemplo? Certo. Aí eu vou fugir da sua pergunta. Por quê? Porque acaba entrando numa questão muito mais jurídica do que contábil, Aham, tá? E aí eu corro o risco aqui de trocar os pés pelas mãos, aham. né? Mas eu Mas na vou, parte contábil. eu não vou deixar a resposta toda incompleta. Algumas coisas são obrigatórias. A minuta ela traz a obrigatoriedade de um contador Uhum, agindo ali. Ele pode ser contratado externo ou ele tem que estar interno. Então já traz uma obrigatoriedade de ter alguém qualificado para atuar ali dentro. ou seja, a competência A técnica. competência técnica. Traz a ideia também do atuário. Vlad, ela abre a margem para que o contador atue como atuário, mas eu acho que é loucura o contador atuar como atuário. Uhum, Né? São assim, mundos diversos, né? Eu não consigo enxergar essa possibilidade, até mesmo porque a rotina do contador dentro dessa administradora vai ser uma rotina pesada. Tudo vai estar sobre ele, né? Todas as demonstrações contábeis, por isso que é necessário, além da competência técnica, e aí um ponto relevantíssimo, para atuar ali dentro, eu entendi também que, estando lá dentro, atuando internamente, ele pode acumular cargos, né? Como contador e como auditor, ele pode ter essas duas funções ali dentro, como auditor interno. Como contador está tudo certo, basta ter ali sido aprovado no exame de suficiência do conselho e ter o CRC ativo, está ok com o conselho. uhum. Mas para atuar como auditor, ele precisa de fazer o exame de qualificação técnica do Conselho Federal de Contabilidade e a prova, associada a isso, a prova da SUSEP, que lhe permite atuar como auditor nas entidades regulamentadas pela SUSEP. Ou seja, são duas provas, Uhum. são duas provinhas. Que, assim, via de regra, são provas bem pesadas de fazer, mas que se justificam devido à segurança que a SUSEP exige para as entidades que ela gere, que ela supervisiona. Perfeito. Vou deixar aberto aqui para alguma dúvida, caso alguém as tenha. Também vou deixar também o nosso WhatsApp também, para quem tiver qualquer tipo de dúvida, né? Eu acho legal, né? A gente abrir esse campo, né? Caso alguém que esteja vendo tenha alguma dúvida em relação à sua contabilidade atual, ou queira nos conhecer, queira marcar uma reunião, né? Vai ser um prazer, né? O nosso time fazer essa reunião com quem tiver interesse. E assim, gente, não só às vezes você está super satisfeito com o seu contador, mas quer saber se aquilo que está sendo feito está de acordo, não tem problema. A gente também traz essa questão consultiva, tá? Então, traz aí as demonstrações contábeis para a gente, deixa a gente fazer essa validação para vocês, passar a orientação, a gente já fez isso com algumas associações, para que vocês comecem a seguir. Como a gente falou, a gente tem hoje uma equipe multidisciplinar, né? A I13 ela é parte de um corpo, né? Ela é, Uhum. ela é parte de um todo. Então hoje nós temos aqui a atuária, o jurídico, agora a contabilidade, justamente para poder abraçar esse mundo que é a proteção patrimonial mutualista. E assim, eu entendo que a contabilidade, gente, ela é fundamental nesse momento. É um momento onde você, se tiver alguma coisa para se adequar, para se ajustar, né? A hora de tratar é agora. Esse é o momento. E o mercado está muito aquecido, sabe? Seja para contabilidade, seja para constituir uma administradora, para abrir uma associação, para abrir uma seguradora. O momento está muito aquecido. O momento é esse. Eu acredito muito que esse é o momento de ganhar dinheiro mesmo, para que os senhores possam é, criar mais corpo dentro da sua organização. Então, se tiver dúvida, né, mesmo que a live seja para fins contábeis, eu tenho dúvida na minha parte contábil, mas eu também tenho interesse futuro em constituir uma administradora. Nós
por isso mesmo, né, a Brasil Editorial ela vem, né, trazendo esses componentes, né, os seus braços, né, a contabilidade fazendo o seu trabalho juntamente com o jurídico que é o EI, juntamente com a Brasil Editorial. Então é um corpo, né, que se faltar uma pecinha ali faz toda uma diferença. Então é o que a gente busca muito isso. Ah, eu já estou satisfeito com a minha contabilidade, não quero mudar ela, mas eu gostei muito desse cara aqui, do Vlad, entende demais, eu quero uma consultoria. Então, beleza, chame a gente, eu vou compartilhar aqui o nosso link do WhatsApp para que vocês possam nos chamar, para que possa tirar as dúvidas, marcar ali uma consultoria. Vlad está aqui à inteira disposição para dirimir qualquer dúvida, né? Eu também estou aí para atendê-los, né, prontamente e visando muito isso, né, muito mais do que clientes. Nós queremos parceiros, parceiros para que a E3 possa crescer cada vez mais, para que vocês possam crescer cada vez mais, e é muito isso. Perfeito. Ninguém perguntou. Ninguém Vamos deixar perguntou? pro povo. O pessoal deve estar tímido. Teve uma perguntou se a live vai ficar disponível. Sim, ficará. Ela vai ser gravada, né? Excelente. Perfeito. Então, agradecer ao pessoal que esteve aqui com a gente. Agradecer a todos. Gente, muito obrigado para quem esteve aqui, tá? Eu vou disponibilizar. Desculpa, Vlad. Vou agradecer a todo mundo que esteve aqui. Eu sei que é um assunto muito denso, muito complicado ainda de entender. Assim, tá todo mundo num mar de incertezas também. Mas dentro daquilo que a gente já tem, sintam-se seguros em nos procurar, em tirar dúvidas, tá? Porque é interesse nosso também que esse segmento ele não morra, ele cresça. Tá certo? Então vou agradecer quem ficou com a gente aqui até agora. Muito obrigado. Véspera de sexta, né? Então já desejem um excelente final de semana para todo mundo. Tem? Ótimo. Vamos lá. Se a holding está investindo legalmente em contratos claros, você pode ler para mim que eu não estou conseguindo enxergar. Eu estou sem óculos. Se a holding está investindo legalmente com contratos claros, sempre ações de sócios e a administradora atuam de forma independente e transparente. Não há ilegalidade direta, correto? Qual que é o nome da pessoa que perguntou? Ariel. Ariel, bom dia, Ariel. Vamos lá. É o que eu falei, eu não vou trazer um conceito aqui jurídico, tá? Trazer uma visão contábil e dentro daquilo que está ali na minuta. Se você olhar no artigo 5º e 6º da minuta, ela tem algumas vedações. Eu entendo que no formato que você trouxe, realmente faz todo sentido. O que a gente está falando ali, a minuta ela traz ali algumas vedações expressas, né? E, naturalmente, pensamos que tem uma holding, ela foi devidamente constituída, tá tudo redondinho, tudo dentro desse cenário perfeito que você desenhou. Se a gente falar de forma direta, ok, não há vedação. Só que entra muito dentro dessa ideia, né? Dos arranjos societários, e aí a gente tem que esperar a versão final da minuta e entender também que talvez trazer uma visão um pouquinho jurídica também sobre esse arranjo societário do que seria considerado ali um arranjo ilegal ou que pudesse trazer algum tipo de suspeita ou de interesse. Porque eu entendo que, quando eu coloco ali no artigo 6º, os impedimentos, é justamente para poder evitar conflitos de interesse e que a administradora, em algum momento, ela venha ali cobrir algumas questões frágeis da associação ou que haja o que a gente chama de uma gestão ali temerária. Entende? Então, assim, ainda é uma lacuna aberta. Eu milito nessa impossibilidade de se ter esse arranjo, justamente pela segurança que o artigo 6º da minuta traz, mas é uma discussão que eu acredito que tem que ser aberta ainda, que a gente tem que realmente chamar, trazer uma visão jurídica, trazer uma visão aí de alguém talvez que a gente pode até ver a questão de uma outra live, trazer o pessoal da UE aqui para discutir isso conosco,
sobre esse arranjo da administradora, tá? Então, assim, não consigo te dar uma resposta exata, é dessa forma. Até mesmo pensando, né, que ela deve ser isenta, né? Então, mas ainda como não há nada muito claro, não saiu ainda tudo, a gente tem que aguardar. O momento mesmo é de incerteza, mas só teremos certeza pós, quando tudo já estiver, né, solto, né, a CNSP, juntamente com a SUSEP, ela estipular bem, né, essas informações. Né? Sim, é porque lá no artigo 5º, João, ele traz realmente ali algumas vedações expressas, né? E aí dentro dessa questão da constituição da ROD, para exercer um controle sobre a gestora, realmente fica essa lacuna ainda dessa fragilidade do arranjo societário, né? Mas como eu disse, é uma discussão que a gente tem que trazer realmente o jurídico para a mesa, junto com a contabilidade, para poder chegar aqui num entendimento. Sim, excelente. Mais alguma? Então, excelente. Você disponibilizou o link do WhatsApp? Aí quem tiver dúvidas aí pode nos chamar, tá? A live também vai ficar disponibilizada para que os senhores possam rever, quem não tiver, né, podido acompanhar aí durante esse tempo de conversa, mas fica disponível, né, Wander? Beleza. É só agradecer aí vocês aí. Eu agradecer o João, agradecer a Luana, Samuel que está aqui com a gente também, né, que deixou esse cenário bonito aqui para nós. Show demais, só agradecer a todos aí. Lua, Samuel, Vlad, muito obrigado, viu? E tenham nada. todos aí um excelente dia.